terceiro setor tem sido fundamental para suprir a ausência dos governos em questões sociais. A Casa de Apoio à Criança com Câncer, do Val Paiva, que completou 22 anos, é um belo exemplo desse trabalho. A ONG é uma das mais respeitadas do país. Ela tem como missão o atendimento de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas. Mais de 1.300 crianças já foram beneficiadas em mais de 130 municípios do Rio Grande do Norte. Meu convidado da semana é o presidente da Casa do Val Paiva, Hilder Campos, uma referência do terceiro setor no Brasil. Hilder, por que o diagnóstico precoce é tão importante no combate ao câncer infanto-juvenil? Jorge, veja bem, o câncer na criança, né, ele tem uma expectativa de cura muito alta. Né? Alguns casos passam de 90%. Mas, em contrapartida, você tem que ter o diagnóstico precoce. E aí é uma luta que a gente trava hoje, não só no Rio Grande do Norte, como no Brasil, porque a maioria dessas crianças chegam com o diagnóstico tardio. E aí, por que também isso acontece? Nós temos um país continental, mais de 5.500 municípios, nós temos uma carência de médicos pediatras no Brasil e nós temos uma carência muito maior de oncologistas pediatras. Mas não é só isso o problema. O problema é todo esse universo de coisas que dessas dificuldades que nós temos no Brasil. O acesso para essa criança ao tratamento, o acesso dela ao hospital, o acesso dela ao médico. A grande maioria vem do interior do estado, e aí você tem as dificuldades, que aí às vezes ele precisa do político, ele precisa do patrão, né, do pai. A questão da cultura que não existe, a questão dessas famílias que às vezes também não sabem ler, não têm informação, a informação não chega lá naquela ponta. Então, nós juntamos todo esse universo de coisas e a gente tem diagnóstico difícil, tardio, e nós temos resultado de cura muito ruim. O Brasil tem, no Brasil como um todo, o percentual de cura no Brasil é de país subdesenvolvido. Então, veja que a gente está perdendo criança, a gente está tendo a cura com sequela, a gente está tendo tratamento mais invasivo, tratamento mais doloroso e mais caro, onde todos nós pagamos por isso. Então, a nossa expectativa é de mudar essa situação e possibilitar à criança mais cedo o acesso ao tratamento, o diagnóstico precoce e uma cura sem sequela. Quais os principais sinais e sintomas da doença? Bom, nós temos vários, né? E aí é outra questão, né, que às vezes confunde os pais, a família como um todo, é que os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, na sua grande maioria, eles se confundem com as doenças comuns da criança. Então você tem uma palidez permanente, um abdômen dilatado, uma febre, dor de cabeça constante, mancha roxa no corpo, sangramento gengival e por aí vai. E isso leva, né, à suspeita. E é essa questão que a gente quer discutir com a sociedade. É que na hora que existe uma cultura, né, essa família, esse pai, esse professor, esse colega, esse vizinho, né, leve essa criança para um especialista. Porque quem faz o diagnóstico é o médico. Quem faz o diagnóstico é o oncologista pediatra. Então todo esse universo de coisas a gente está buscando que essa informação chegue para essas pessoas, utilizando todas as formas possíveis, né, de comunicação, para que ela chegue mais cedo para o tratamento e ela consiga identificar que aquela doença de fato é um câncer. A campanha Setembro Dourado ajuda nesse esforço pelo diagnóstico precoce. Qual é a resposta da sociedade, o apelo? Nós estamos no terceiro ano da campanha, né? É uma campanha que a CONIAC, que é a Confederação Nacional, que congrega 53 instituições no Brasil, ela é quem comanda essa campanha no Brasil. E nós estamos aí numa luta, né, de levar essa informação para o Brasil. Imagine você, Diógenes, que o ano passado nós conseguimos atingir mais de 5.500 rádios no Brasil. Dando entrevista, mandando spots de rádio para divulgar sinais e sintomas, fazendo essa divulgação mais ampliada. Esse ano a gente quer passar das 6.000 rádios. É uma luta, é muito difícil, porque o Brasil é muito grande, né? Mas a gente está tendo o retorno da sociedade. Como? Adesão de empresas, as pessoas que estão procurando informação. Case, por exemplo, aqui em Natal, nós temos o Nordestão como parceiro e uma mãe que viu na sacolinha do Nordestão sinais e sintomas. Leu, suspeitou da filha, levou a filha para o médico, fez o diagnóstico do câncer dela. E não acabou por aí. A mãe também foi se tocar, descobriu que estava com câncer de mama. As duas estão tratadas e curadas. Então veja como a informação é importante. Um fotógrafo do interior do estado, tirando foto, 30 anos de fotógrafo, tirando foto da família,
Aí ele, quando foi entregar as fotos, ele viu na criança uma mancha branca no olho. Que é Aquele olho de gato. Olho de né? gato. Uma característica do retinoblastoma. Chegou na hora que ele foi entregar as fotos para a mãe, disse, mãe, leve sua filha no médico que ela tem um câncer. O fotógrafo que nunca tinha ouvido falar nada disso, entendeu? Então a informação é importante. Então o Setembro Dourado, ele busca isso, levar a informação, discutir com a sociedade. As pessoas têm que entender que o câncer é democrático, dá em todas as classes, todos os credos e todas as raças. Então é um problema nosso. Nós que temos que fazer esse enfrentamento, que é o meu filho, é o seu neto, é o seu vizinho, é o seu amigo que pode ter um câncer. Toda a sociedade. Toda a sociedade. Então é essa circunstância que a gente está levando para o Brasil inteiro, para que a sociedade discuta e a gente tenha depois resultados melhores, diagnóstico mais precoce e a gente tenha um tratamento mais barato. Os profissionais de saúde são capacitados durante o Setembro Dourado? Em cada estado você tem um comportamento. No Rio Grande do Norte, a Casa do Valpaiva já faz isso há mais de 15 anos, rodando o estado inteiro, nas regionais de saúde e capacitando os profissionais, todos. O médico, a nutricionista, a enfermeira, o pessoal do PSF, o leigo, aquele que está interessado, tá? Para que ele tenha um conhecimento, ele entenda os sinais de sintoma do câncer infantil juvenil. E a gente está estimulando as instituições, né? Aqui a gente fez parcerias, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, Centas, né? Clube de serviço, às vezes, no interior eles pedem. Então, aonde a gente tem a brecha para fazer a campanha, a gente está levando isso. Levando a informação, porque é assim que se desenvolve a cultura. E as pessoas, sem causar pânico, na verdade, né? Porque tem muita gente, Diógenes, que tem medo do nome câncer, não pronuncia. Ele assusta. Ele assusta. E na hora que você começa a desenvolver essa ideia, desenvolver essa cultura, as pessoas vão se acostumando. E vão entender que tem, no câncer infantil juvenil, alguns que têm a cura maior que 90%, a possibilidade de cura. Então, quer dizer, não é uma sentença de morte. A gente precisa aprender a lidar com ele. É um alerta para a vida. Um alerta para a vida, exatamente. Hilder, a Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva já completou 22 anos. Qual é a missão da ONG? Na verdade, é acolher e atender essas crianças carentes, oncológicas e hematológicas crônicas. Nós atendemos aqui um grande universo de crianças que têm a doença do sangue, né? Anemia falciforme, hemofilia, que são doenças da vida toda, tá? Junto com a oncologia. Então a missão nossa é essa. Aí com o tempo, né, com esses 22 anos, a gente procurou ir atender nas demandas, às necessidades. O que é que difere a Casa do Valpaiva de outras instituições no Brasil? Nós fazemos aqui inclusão social. Nós buscamos aqui oportunizar para essas crianças e para as mães, que geralmente acompanham, uma expectativa de vida diferente. Você enfrentando um câncer, de uma família dessa, que é uma família pobre, socioeconomicamente ela é menos favorecida, ela enfrentando o câncer, ela está pronta para enfrentar a vida. E quando você possibilita isso a ela, nós temos alguns casos aqui. Nós temos 2 ex-pacientes que elas se graduaram na Farne, a gente pagando o curso delas em nutrição, e uma delas passou no mestrado da Federal agora. Que coisa bacana. Então, quer dizer, elas estão precisando de oportunidade. Nós estamos agora com um time aqui de 6 fazendo o cursinho para fazer o Enem. Então, oportunidade na informática. Nós temos cursos aqui da Microsoft online, com certificação Microsoft para mãe e para acompanhante. Nós temos ofício para as mães. Nós temos mães aqui hoje que são artesãs, mães que trabalham nas feiras livres, mães que já compraram carro com o recurso, com dinheiro dos cursos que aqui aprenderam. Então, é uma mudança de perspectiva de vida. É tanto que você anda na casa, você não vê falar de câncer. Você vê falar da vida, da celebração da vida. É oportunizar eles, a oportunidade de ser gente. Ao longo desses 22 anos, quantas crianças e adolescentes foram atendidas? Já passaram quase 1.400 famílias por aqui, crianças, tá? Tanto oncológicos quanto hematológicos, quanto aqueles que vieram para fechar ou não o diagnóstico, tá? Hoje nós temos em torno de 600 que são atendidas, né, que vêm aqui, os que já estão na fase da final, que estão na questão dos 5 anos,
da expectativa da cura, tá? Aqueles que vêm aqui para a sala de aula, aqueles que vêm para psicólogo, aqueles que vêm para dentista, para médica, para nutricionista, pegar a cesta básica, entendeu? Interagir com o universo da casa. Então existe uma efervescência, tá? Na prestação de serviço de uma equipe multiprofissional que atende e que busca dar o equilíbrio a essas famílias e a essas crianças. Qual o alcance desse atendimento no Rio Grande do Norte, Hilda? Quase 140 municípios, né, já passaram alguma criança por aqui, alguns municípios da Paraíba e alguns do Ceará, mais da Paraíba, principalmente daquela região mais próxima de Campina Grande, que mandou já muita criança para cá. Além disso, a gente teve aqui também acolhimento de gente do Piauí, do Maranhão, de Sergipe, né, que vieram para fazer transplante de medula, que a gente tem uma unidade aqui também de internação, de isolamento, na verdade, que a criança, depois transplante, ela fica 100 dias isolada, confinada, né, pelo menos 100 dias. Nós tivemos um caso aqui de uma paciente que passou 9 meses isolada. Então, todo esse universo de serviço é prestado para que essa criança tenha a condição de se curar. Projeto Vida. O que é que a Casa do Valpaiva oferece aos pequenos? Você já falou aí numa atenção multidisciplinar, mas eu queria que você detalhasse melhor. De hoje tudo, desde a hora que chega, o documento, tá? A carteirinha do SUS, a identidade, o CPF, a questão da cidadania, né? Resgatar isso para essas famílias, para essas pessoas, não só para o pequeno, mas para a mãe, para a família toda. Aí vem a questão dos serviços, tá? Por exemplo, a saúde bucal. Nós temos uma criança enfrentando o tratamento de câncer, ela tem que ter saúde bucal. Até porque qualquer infecção, uma cárie, qualquer coisa pode complicar esse tratamento. Então, a saúde bucal para ele e para acompanhante. Às vezes se atende a família inteira, porque cada semana vem um. Né? A farmácia, né? A sala de aula, a pedagogia, a informática, a nutrição, a psicologia, o serviço social. Tá? Então são vários serviços, um universo ampliado. A questão desse acesso à sala de aula, e não só a sala de aula, né? Como um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, mas para que essa criança ela possa interagir, por exemplo, com a música, com desenho. E aí chega até a descobrir talentos, né? Isso, a gente tem aqui vários exemplos, vários cases de pessoas que estavam atrás dessa oportunidade. Nós temos agora um transplantado que está fazendo desenhos maravilhosos. Se revelando Se um revelando artista, um desenhista. Tem um outro aqui que a gente tentou tudo com ele, né? Desde a questão da higiene pessoal, aquela coisa toda, a gente não teve muito sucesso, mas a gente descobriu que ele tem um traço bom, um traço para desenho. Então a gente quer incluir essas pessoas socialmente. A gente dá uma perspectiva, né? No futuro. Exatamente. Né? Na verdade, a gente vê essa criança com câncer hoje, Johnny, a gente vê ela um adulto amanhã. Então, para ela ser adulta amanhã é porque ela curou. Então o foco da gente é na vida, a vida e essa vida sem sequela. Né? A gente tem curado muitos também, né? Mas cura com sequela, tudo bem. Mas o importante é curar sem sequela, porque existe a possibilidade real, concreta, não é sonho, é real. Mas aí a gente tem que ter o diagnóstico precoce, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. A Casa do Valpaiva começou como uma casa de acolhimento a estas crianças e adolescentes. E muitos serviços foram criados ao longo do tempo, né, Hilda? Pois é, a gente procurou, na verdade, se adequar à realidade de vida, né? Quando você acolhe essas pessoas, elas são pessoas humildes, são pessoas pobres, mas elas têm também um projeto de vida. Às vezes ele não tá sendo colocado na prática, mas ele pode ser exercido. E a gente procura descobrir isso, os talentos que existem. Tá? A gente procura criar essas oportunidades também para que o sofrimento seja minimizado. O sofrimento da criança, o sofrimento da mãe. E na hora que você tem um leque de ofícios, de serviços, de profissionais que estão focados nisso, você consegue equilibrar esse núcleo familiar. Você consegue dar a ele a condição de fazer o enfrentamento da doença. Tá? E fazer com qualidade. Porque na hora que você está exercendo a sua cidadania, na hora que a gente adoece, a gente perde a rotina. Você deixa de trabalhar, você deixa de estudar. Então a gente perde o chão, né? Perde o chão, exatamente. Eu escutei isso hoje. Né? Aí a gente perde isso. A gente tem que resgatar isso aí. Então aqui a gente faz exatamente o resgate disso.
você tem... De manhã você vai para o hospital, mas de tarde você tem a sala de aula. A mãe tem o ofício dela. Você tem a informática, você tem a leitura, você tem o desenho, tá? Você tem o passeio. Você tem o passeio. Na quinta-feira você tem o passeio e terapia. O que é o passeio e terapia? É você ir para o cinema, para o teatro, para o navio que está aqui, para um avião, para uma TV, para um rádio, para um shopping, para uma sorveteria. Sempre uma programação Uma diferente. programação diferente, que saia daquela coisa que lhe deixa down, que lhe deixa para baixo. Então, incluir essa pessoa numa rotina de vida, que é o que a gente perde quando adoece. E para isso você tem que ter essa equipe. Até porque essa equipe ela precisa cuidar dela também, entendeu? É como se tivesse o cuidador do cuidador. Porque nós já tivemos caso aqui de ter semana com 8 óbitos. Então, E isso bate no emocional você fazer da esse equipe, enfrentamento né? é muito difícil. Né? A psicóloga, que na teoria é preparada para isso, ela vai quê? Porque ela cria afinidades. E a doença do câncer não é como uma gripe. Você tem a criança que está aqui há 5 anos. Eu tenho hematológico aqui, que está aqui desde o segundo dia da casa. Há 22 anos ele frequenta a casa. Então, quer dizer, é uma rotina que você cria afinidades, você tem bem-querença. E aí você precisa ter todo um universo de coisas para que você foque no cidadão. Você veja ele como uma pessoa, não como um número. Esse veio, a gente perdeu, esse veio, a gente curou. Não, é uma pessoa que está fazendo a sua história. E a gente quer mudar isso. Porque nós entendemos que também, não só no apoio que a gente dá ao serviço, né, que o tratamento é feito ou na Liga ou no Varela Santiago, mas esse apoio que a gente dá, Diógenes, ele já tirou alguém das drogas, alguém da prostituição, alguém da violência, porque a pessoa que convive 5 anos aqui, ele sai com outra visão de mundo. Hilder, a Duval Paiva construiu e reformou casas para os pacientes e as famílias. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente começou a receber aqui as crianças e as famílias, e a mãe, a família, e aí, por exemplo, ela tinha alta e a mãe escondia a alta para não ir para casa. Opa, por que ela não quer voltar para casa? Né? E aí nós começamos a inverter o processo, nós começamos a visitar as casas. Independente de ser em Pau dos Ferros, independente de ser na Nova Olinda, na Paraíba, independente de ser onde for, a equipe da gente, toda terça-feira, ela sai daqui, em Natal também, ela vai visitar a casa da criança. Nós já fomos pelo menos 5 vezes em cada casa. E aí faz um diagnóstico social. E aí a gente vê que ela tem uma necessidade de uma complementação. Na sua habitação, ela não tem um banheiro. Então, essa criança, por exemplo, ela fez um transplante. Se ela for para aquela casa de hoje, todo esse tratamento dela, caríssimo, vai ser comprometido. Ela pode ir a óbito, porque as defesas estão muito baixas e ela vai encontrar um ambiente insalubre. Então, a gente procura dar um equilíbrio também para a família que ficou em casa, né, para que ele volte para casa com prazer de estar em casa. Então, na hora que a gente começou a detectar essas situações, essas demandas, essa convivência, veio trazendo para a gente essa experiência. Precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro, precisa de um suporte assim, precisa de fazer um enfrentamento disso ou daquilo. A criança, por exemplo, ser alfabetizada. Nós temos uma criança que foi alfabetizada aqui, e ganhou um prêmio da Unicef depois com a melhor redação sobre o Estatuto da Criança. Então, é resultado efetivo. Então, comprova que essas pessoas estão atrás de oportunidades. A ideia de criar a ONG ocorreu nos Estados Unidos a partir de uma experiência familiar. Conta pra gente, Hilder. Pois é, a gente foi, né, com o Fernando, que é meu filho, nós fomos em 94 tratá-lo na Filadélfia, que ele tinha um retinoblastoma bilateral, que é um câncer na retina. Né? E lá nós ficamos no hotel e quando nós fomos para o hospital indicou, vão para casa Ronald. Aí a princípio eu fiquei assim, aquela coisa de casa, mas vamos. Aí nós Casa fomos Ronald é ligada ao McDonald's. ao McDonald's. E essa da Filadélfia, Diógenes, é a primeira casa Ronald do mundo. Hoje eles têm mais de 400 dessas no mundo e 8 dessas no Brasil. Então era um hotel... Isso era que ano? 94. 94. Novembro de 94. E era um hotel 5 estrelas. E a gente cheio das dificuldades, das carências efetivas, amorosas, a dor, o sofrimento, né? E lá a gente encontrou famílias de todo mundo, com diversos, não era só câncer. E aí a gente interagiu, nós passamos 7 meses nessa casa. E aí o avô materno, né, de Fernando, meu filho, que é Fernando Paiva, empresário, foi lá nos visitar e ele virou para mim um dia e disse, Hilder, vamos fazer uma coisa dessa lá em Natal? Bora. Ele ficou maravilhado. Maravilhado. Quando nós voltamos em janeiro de 95, ele já tinha comprado a primeira casa e doou.
Aí depois nós compramos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta casa. Tá? Mas a ideia foi daí, por tudo aquilo que a gente recebeu lá. É uma forma também da gente retribuir. É uma forma da gente dar um retorno para a sociedade. Né? Fernando curou, né? Mas ficou com a sequela, ele é cego, mas ele está aí celebrando a vida. Então, isso que a gente faz aqui está no sangue da gente, no sentido de fazer da melhor forma, de retribuir isso que a gente recebeu, tá? E de fazer para essas pessoas que necessitam, que precisam, dar o melhor para elas. E a parceria com a Fundação McDonald's vem até hoje, É. né? Inclusive, muito dirigido até para a construção das casas, né? Todo o volume de aporte financeiro que eles fazem através do MEC Dia Feliz, né? Para a instituição aqui. No final de agosto, né? No último sábado de agosto. Ele é voltado para o Projeto Vida, que é esse projeto que nós construímos as casas. A gente detecta a necessidade. Nós já fizemos 86 casas com 40 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Sai em torno de 15.500 reais. E 126 obras ou reforma. Quarto, cozinha, telhado, cisterna, pintar, rebocar, tá? Piso. Tá? E o McDonald's é o principal parceiro da causa no Brasil, né? Ele doa em torno de 25 milhões de reais ano para a causa. Lógico que isso, por exemplo, São Paulo, a arrecadação é muito maior, porque isso está ligado diretamente à venda dos Big Macs, da venda antecipada dos tickets. E São Paulo arrecada mais de 10 milhões de reais no dia para a causa. Mas que continue a vender mais Big Mac Pois é. em favor da causa, né? Sim, a gente tem um desafio, inclusive eu faço parte do Conselho Científico e do Conselho de Administração do Instituto, e a luta da gente é de sempre ampliar essa venda, né, e de proporcionar, porque aqui é para o Projeto Vida, em outros estados é para hospital, é para casa de apoio, é para equipamentos, quer dizer, há uma efervescência muito grande das necessidades, das demandas que a gente procura contemplar com esse recurso. Como a casa do Valpaiva é mantida? Bom, a casa, ela desde o seu começo, Diógenes, a gente quando pensou que ela tivesse uma filosofia de empresa, que ela fosse redonda, né, que ela tivesse todos os seus mecanismos funcionando, e todas as suas instâncias plenas, e que tivesse tudo transparente. Tá? Então hoje a gente tem uma interação muito grande com a sociedade. São quase 20 mil pessoas que doam todo mês, que mantêm um custo fixo aí beirando 350 mil reais mês. E empresas parceiras, empresas que acreditam na gente, que publica edital, que a gente se habilita, ganha. Né? Então nós já temos aí, por exemplo, Criança Esperança, a Quinta Vez, Instituto Renner, Bovespa, Banco do Então Nordeste, a casa do Fundação Valpaiva Banco ganhou do um Brasil. reconhecimento nacional. Nacional. Nós temos hoje um reconhecimento nacional. Nós estamos entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Nós Esse ranking é feito por quem? É pelo Instituto do Ar e pela revista Época. Né? Foi publicado agora. Das 100 melhores, nós estamos lá e fomos escolhida a melhor do Nordeste. Tá? Então isso nos deixa muito feliz, porque esse ranking ele é feito em cima de alguns indicadores, como transparência, visibilidade, qualidade da prestação de serviço, tá? Resolutividade, a interação com a sociedade. Então são coisas que hoje uma instituição do terceiro setor moderna, tá? Que tem que interagir com a sociedade, que tem que prestar contas para a sociedade, que tem que ser transparente, né? Que tem que ser, assim, prestar um serviço diferenciado, né? A gente está nesse perfil. É uma luta porque você imagine que nós temos 98 colaboradores aqui, nós temos uma direção que é voluntária, nós temos um conselho que é voluntário, tá? Que não estão aqui no seu dia a dia, porque cada um tem a sua atividade profissional, e manter essa estrutura dentro de um perfil do norte daquilo que a gente almeja de prestação de serviço para esse público menos favorecido. Hilder, o governo federal quis acabar com as isenções para entidades filantrópicas. Que fim levou essa história? Na verdade, está meio que em banho-maria, né? Em função dessa situação que o país passa, que o governo federal está, o Congresso, a gente não tem muita... As turbulências políticas estão, desde o seu começo, na verdade, quando surgiu essa discussão, né, que nos preocupou, porque isso, por exemplo, para a gente representa quase 40 mil reais por mês, que é a imunidade patronal que nós temos. Caso da Casa do Valpaiva. Tá? São 9 mil instituições no Brasil, num universo de 400 mil, que tem essa imunidade. Tá? Isso representa 3% da receita do INSS, quer dizer, não é tão significante, mas é tal coisa, eles querem tapar o sol com a peneira, resolver o problema deles e prejudicar o que funciona. Para cada R$1 investido na instituição do terceiro setor, volta para a sociedade 6.
Se a gente for ver na questão de hospital, 968 municípios do Brasil não tem hospital público nem privado, mas tem filantrópico. Se acabar isso, vai acabar essa questão. 53% da prestação de serviço SUS é feito pelas filantrópicas. Então, há um universo muito grande de prestação de serviço. O que a gente quer, na verdade, antes dessa questão que a gente já advogava, já brigava, é que deve ser fiscalizado. A gente não está querendo que não fiscalize. Para evitar não. fraudes. Exatamente, para que a coisa a má seja... fé de alguns. Exatamente, Jorge. Nós não queremos benesse nem favor, não. Pode fiscalizar, pode vir atrás, mas a gente quer que isso se mantenha, tá? E que só fique aqueles que efetivamente fazem. Entendeu? Mas a ameaça continua. A ameaça continua porque a coisa está em banho-maria, a gente não sabe efetivamente o que vai ser resolvido. A gente tem um governo que um dia pensa de um jeito, outro dia pensa de outro, outro dia pensa de outro, e a gente fica nessa indefinição, o que nos preocupa, tá? E aí torna a gente é mais árduo ainda a missão, né? Porque é difícil como é que a gente vai tirar 500 mil reais ano, né? Se já não sobra isso, como é que a gente vai tirar para pagar esses custos? Então a gente vai ter que cortar na carne, diminuir profissionais, diminuir toda essa estrutura de prestação de serviço, né? número de atendimento, porque a gente não vai conseguir fazer o que a gente faz sem a ajuda de governo, né? A gente faz sem a ajuda de governo. Então como é que nós vamos fazer? Né? A sociedade vai assumir mais isso, né? É difícil. Eu gostaria de agradecer a entrevista, Hilder, e dar os parabéns por esse belíssimo trabalho. Nessa entrevista aqui, antes dela, a gente visitou todos os locais aqui da casa e a gente vê de perto que o trabalho é um trabalho sério, um trabalho correto, um trabalho que traz aí um resultado importantíssimo para a sociedade, principalmente as crianças que sofrem de câncer, que estão se tratando. Parabéns e obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço, Johnny, que venha mais, apareça mais. É isso aí. Mais doadores, né? Mais doadores. Vamos ajudar entidades como essa. Obrigado. Obrigado.